Olá pessoal, me chamo Kátia Valmon, sou a professora de matemática e estou aqui para uma aula de função polinomial do primeiro grau. Primeiro vamos ao conceito de função. Uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Exemplo 1. Em uma certa viagem, ao entrarmos no táxi, pagamos R$ 1,50 de valor fixo e R$ 3,80 por cada quilômetro rodado. Qual é a lei de formação ou função que representa a quantia a pagar nessa corrida de táxi? Então, vejamos. Nossa função aqui vai ser f de x igual a 1,50, que é o valor fixo, mais 3,80 vezes cada quilômetro rodado, que eu vou chamar aqui de x, certo? Vamos agora entender como é essa relação. Função ou lei de formação. Então, gente, quanto é que eu vou pagar pela minha corrida, certo? Pela minha corrida aqui de táxi. Então, se eu tenho uma distância x igual a 2, eu vou substituir aqui x por 2, certo? Vai ficar y, que é igual a 1,50, que é o preço fixo, mais 3,80 vezes os 2 quilômetros aqui de distância. Então, y vai ficar 1,50 mais 7,60, que é igual a 9,10. Se eu andar 4 quilômetros de distância, como é que vai ficar aí? Então, eu vou ter y igual a 1,50 mais 3,80 vezes 4. Y igual a 1,50, 3,80 vezes 4 fica 15,20. Então, eu vou pagar pela minha corrida R$16,70. Se eu andar 10 quilômetros de distância, eu vou trocar aqui x por 10. Então, vai ficar 1,50, que é o valor fixo, mais 3,80 vezes 10. Então, minha corrida vai custar 1,50 mais R$ 38,00, igual a R$ 39,50. Então, observem aqui que o valor da minha corrida dependeu aqui dos quilômetros que eu rodei. Então, x, né? X, 2, x, 4, x, 10. No lugar de x, eu troquei aqui pelas distâncias que eu percorri, tá? Função polinomial do primeiro grau ou função afim. Toda função do polinomial do primeiro grau, ela é vista através da fórmula f de x igual a ax mais b, onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a tem que ser diferente de 0. Por quê, gente? Ó, se a for igual a 0, a gente teremos f de x igual a b, ou seja, uma função constante, certo? Numa função do primeiro grau, o que é que nós vamos estudar aqui, ó? Coeficiente angular, que é a taxa variável, e coeficiente linear, que é a taxa fixa. Quem é o coeficiente angular? Ó, coeficiente angular é o meu a da função. Coeficiente linear é o meu b da função. Então, quando eu encontro a na função, eu estou encontrando o coeficiente angular. Quando eu encontro b, eu estou encontrando o coeficiente linear, certo? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, certo? E essa reta, ela pode ser crescente quando a for maior que 0, e ela pode ser decrescente quando a for menor que 0, certo? Então, gente, quando eu vou olhar aqui, analisar meu gráfico, olha, B é o ponto que cruza aqui o eixo do Y, certo? B é o que encontra o eixo do Y. Então, sempre o B, x igual a 0. E o B é o ponto que está cortando aqui o eixo do Y.
Para eu encontrar a raiz, o zero ou raiz da função, certo? Como é que eu vou encontrar? Eu vou substituir y por zero, que é o ponto que cruza aqui a linha do x, certo? Então, substituindo aqui y por zero, igual a x mais b, né? Então, menos b vai ficar igual a x. Se aqui está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Então, x igual a menos b sobre a. Então, quando x toca aqui, né, com o eixo do y zero, a gente chama zero raiz da função, o x vai ser igual a menos b sobre a. Então, a maior que zero, reta crescente, a menor que zero, reta decrescente, certo? Mas a mesma coisa, olha. Quem toca o eixo do y é o b. E o zero raiz da função, menos b sobre a. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui. O gráfico abaixo representa a função real definida por f de x igual a ax mais b. Os pontos 0, 2 e aqui o 3, que cruza aqui o eixo do y, certo? Então, a gente já sabe que quem toca o eixo do y, certo, é sempre o valor de b. Então, eu já tenho aqui na minha fórmula que f de x igual a x mais 3, né? Porque 3 é o b que toca aqui o eixo do y. E ele me pergunta aqui nessa questão qual o valor de a mais b. Então, eu já tenho o valor de b, que é 3. Agora, eu vou atrás do valor de a, não é isso? Então, f de x é igual a y. Gente, f de x, que é a função de x, é o eixo de y, certo? Então, vai ser sempre o valor de y. Eu já achei ali no meu gráfico que o b é igual a 3, que ele é aquele ponto que toca o eixo y, né? E aí, a gente vai substituir aqui na fórmula, ó, f de x igual a ax mais b. F de x igual a ax mais 3. F de x, como f de x igual a y. E aí, gente, eu tenho aqui agora uma dicasinha. Eu tenho os dois pontos, 0 e 2, né? 0 aqui y e 2 para x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar y por 0 e x por 2. Então, eu vou ter aqui 0 igual a 2a mais 3. E aí, eu já tenho condições de achar o valor de a. Vejam. Eu vou pegar o mais 3, ó, e mais 3, vem pra cá, fica menos 3. 0 menos 3 igual a 2a. A igual a menos 3 sobre 2. Menos 3 dividido por 2 igual a menos 1,5. Eu já sei que b é 3, então, para eu responder aqui minha questão, a mais b vai ficar menos 1,5 mais 3. Então, a mais b igual a 1,5, porque 3, sinal do maior, é mais, né? Então, vai ficar a mais b 1,5 positivo. Então, resposta aqui, letra C. Questão número 2. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se por uma corrida de 8 quilômetros paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 quilômetros paga-se R$ 19,50, então qual o valor da bandeirada? Gente, aí eu tenho x e y duas vezes, né? Isso eu tenho x, quando eu rodo 8, eu pago R$ 28,50 e quando eu rodo 5, eu pago R$ 19,50. Ó, corrida 1, x igual a 8, y igual a 28,50. Corrida 2, x igual a 5 e y igual a 19,50. Aí, o que é que eu tenho que fazer aí? Eu vou montar um sistema de equações, tá? E aí, ó, primeira equação, 28,50 igual a 8a mais b. E ele quer encontrar a bandeirada, né? Ele quer encontrar o b, que é o valor fixo.
19,50 é igual a 5A mais B, certo? E aí, resolvendo aí esse sistema, gente, para mim resolver, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver pelo método da adição. E aí eu multiplico aqui toda essa equação aqui, a segunda equação, por menos 1, tá? Vai ficar 28,50 igual a 8A mais B. E aqui, ó, mais por menos dá menos, mais por menos dá menos e mais por menos dá menos. Montei o sistema, agora só é eu cortar, ó, B com B, né? E aí, como é que vai ficar? 28,50 menos 19,50, que vai dar 9. 8 menos 5, que dá 3. B menos B dá 0. Então, 9 igual a 3A. A vai ser igual a 3. Então, eu já achei o valor de A, que é 3, né? Só que ele quer a bandeirada, que é o valor fixo. Quanto vai ser a bandeirada? Aí eu vou pegar uma das duas equações e aí eu escolhi a primeira e vou substituir o valor que eu encontrei aqui de 3 por A, certo? Então, vai ficar 28,50 igual a 8 vezes 3 mais B. Resolvendo aqui, 8 vezes 3, 24, né? 28,50 menos 24. Então, B, que é o valor da bandeirada, 28,50 menos 24, que vai ficar igual a 4,50. Então, 4,50, resposta certa, letra D. Certo? O salário fixo mensal de um segurança é de R$ 1.500. Para aumentar sua receita, ele faz plantões noturnos em uma boate e recebe R$ 120 por noite de trabalho. Se em um mês o segurança fizer 4 plantões, que salário receberá? Qual é a função matemática que expressa o seu salário? Qual é o número mínimo de plantões necessários para gerar um salário superior a 2.300? Então, vamos aqui montar a nossa função. Primeiro, ele me disse que eu vou ganhar R$ 120 por noite. Então, eu vou chamar X de noite. Então, vai ficar 120x mais um valor fixo de 1.500, né? Que vai ser 1.500, vai ser B, certo? E aí, gente, fica fácil. É só eu agora substituir, que ele me pergunta se eu fizer 4 plantões. Então, no lugar do X, eu vou colocar o número 4. 120 vezes 4 mais 1.500. E aí, ó, 120 vezes 4, que vai dar 480 mais 1.500. Eu vou ganhar esse segurança, desculpem, ele vai ganhar 1.980. Na letra B, ele me pediu a função e aí eu já tinha resolvido aqui a função. A minha função é igual a 120x mais 1.500. E aqui a letra C, ele me pede qual o número mínimo de plantões, então qual o valor de X, para que o salário seja maior, seja superior a 2.300. E aí também fica fácil, ó. F de X maior que 2.300. Gente, e aí eu respondo como se fosse uma equação, tá? Eu vou substituir F de X por 120x mais 1.500 e uso o sinal aqui de maior que 2.300. Então, 120x maior que 2.300 menos 1.500. 120x, 2.300 menos 1.500 é igual a 800. 120x maior que 800. E aí, agora é só dividir 800 por 120, que vai dar aproximadamente maior que 6,66. Ele quer saber o plantão exato, não é isso? Então, eu vou buscar aqui um valor maior que 6,66 inteiro. Então, qual é o valor? 7. Então, X igual a 7 plantões, que aqui é o valor mais próximo de 6,666. Bom, então, o que nós estudamos aqui? Conceito de função, exemplificação da fórmula da função do primeiro grau relacionando
as dependências entre as grandezas, em nosso caso, distância e preço, representação algébrica da função e sua resolução. Obrigado pela sua atenção e, se puder, deixe o like aí